Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 1. Perseverante como terebinto e como o carvalho. Quarta-feira. Ler com oração Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Transformar a verdade em realidade. Graças ao Senhor, temos uma referência: a verdade, que é o próprio Deus. Os homens podem até apegar-se à lei como uma forma de sabedoria e verdade. No entanto, a verdade é uma pessoa viva capaz de mudar a vida das pessoas. Um exemplo disso foram os Tessalonicenses, que, pela obra de fé, deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é vivo, porque Deus é vida. Deus é verdadeiro, porque Deus é a verdade. Em Efésios, Paulo exorta os irmãos a não andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Do mesmo modo que ocorre com todo ser humano caído, nossos pensamentos não têm a verdade. Precisamos ser reconstituídos com a graça e a verdade. Deus deseja constituir em nós sua realidade, sua verdade. Aos Gálatas, Paulo escreveu: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2:5. O apóstolo se esforçava para que os Gálatas permanecessem na verdade do Evangelho que pregara. Nós também pregamos o Evangelho para que a verdade chegue até as pessoas. Quando isso acontece, a vida delas adquire sentido, pois muitas nem sequer sabem por que vivem. Mas se lhe pregamos a verdade do Evangelho, constituiremos nelas a realidade divina, a única realidade permanente e fundamental. Uma vez que as pessoas venham para o viver da igreja, devemos esforçar-nos para que permaneçam conforme a palavra da verdade que receberam. Isso requer que cuidemos de nosso proceder. A verdade que pregamos deve ser expressa em nosso viver. Do contrário, ficaremos constrangidos como Pedro, ao ser repreendido por Paulo, na ocasião em que o Evangelho chegou aos gentios. Os efésios também ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram. Por meio da fé, a palavra da verdade teve um efeito grandioso na vida deles. Foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vemos aqui a importância de levar às pessoas a palavra da verdade e não doutrinas vazias. Quando elas creem, isso surte um efeito muito grande e a verdade é constituída nelas. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. A vida da igreja é para seguir a verdade em amor. Que equilíbrio! A verdade muitas vezes é fria, e alguém que desconhece a realidade pode usar a verdade de forma distorcida para julgar os outros. Sejamos cuidadosos. A verdade é a realidade do próprio Deus e Deus é amor. Por isso, a obra de fé traz o labor de amor. Portanto, seguindo a verdade em amor, cresceremos naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo orientou Timóteo como proceder na igreja. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Se nós, como indivíduos e membros da igreja, vivermos pela fé, crendo na palavra, que nos infunde a realidade de Deus, seremos mais consistentes. A verdade, nossa referência, tem sido constituída em nós como realidade.
Chegará o momento em que a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade, será referência para a sociedade em que vivemos. A igreja sustenta a verdade. Amém. Pergunta de hoje: como deve ser nosso viver para que a igreja se torne uma referência para a sociedade? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.